Ela levou a sério aquele papo de transformar o mundo num lugar melhor. É idealizadora e sócia, cofundadora da Right Capital Gestão de Patrimônio, uma gestora de patrimônio focada em atender famílias e instituições que têm um olhar para a transformação social e preservação ambiental. Ela foi sócia da 20 Partners e da Gavi Arsenal, Gestão de Patrimônio. Trabalhou na tesouraria e na área de mercado de capitais do Standard Bank e do Deutsche Bank, no Brasil e no Private Bank da Merrill Lynch, em São Francisco. Ela é presidente do Conselho do Instituto IGUA e Instituto Cactus, membro do Conselho da Fundação Grupo Boticário e foi uma das fundadoras do Instituto Live Right. Ela adora esportes, é craque na natação e é daquelas pessoas que não sossega até resolver um problema. Hoje a gente conversa com a Fernanda Camargo. Puxa uma cadeira que o papo vem com muito impacto e inspiração. Estou muito feliz com essa conversa de hoje, porque a Fê é minha grande amiga desde que a gente era adolescentes, talvez antes da adolescência. E ela, como eu, também adora esportes, é grande nadadora. Nadou desde sempre, né? Desde sempre. Então quero começar entendendo sua origem e principalmente o que os esportes impactaram na sua vida, porque hoje você é assim, uma mulher admirável. Imagino que os esportes tenham tido, em parte, uma ajudinha nisso. Jove, que bom estar aqui. E, não, realmente, a gente se conheceu lá perto dos 14, 15 anos, bem adolescente. Não, muito. A gente andava na rua, de bicicleta. A gente corria à noite. Corria à noite. Era maravilhoso. E eu comecei a nadar por causa da asma, primeiro. E aí fui ficando na piscina. E eu sempre falo que a piscina me salvou, né? Não sei se tem essa coisa, né, de buscar água, né, o útero. Uhum. Mas a piscina me salvou. Então, eu ficava, além de acho que ter a parte de disciplina, de esforço e tal, tinha o reconhecimento, né? E aí tinha aquela coisa, né? Tinha um bom técnico e tal, e eu comecei a nadar. A minha casa, na época, eu era pequena, minha casa era bem agitada, meu pai dava um certo trabalho, então eu lembro que eu preferia ficar nadando do que voltar para casa. Então, eu ficava uma vida na piscina, acabei indo para competição, para campeonatos brasileiros e tal, e comecei a amar, e eu acho que sim, isso me salvou, me trouxe um lado, né, de disciplina, dessa coisa de você não vai ganhar sem treinar, mas também, por viajar muito, me trouxe o outro lado, que é você, na piscina, você é igual todo mundo, né, não importa de onde você veio, né, é só você. Então, acho que trouxe um lado de humildade, um lado de olhar para o outro. Então, foi bem importante o esporte. Eu vejo isso em você. E você foi minha amiga que primeiro começou a trabalhar. Você e a Cris Mello. A Cris Mello trabalhava de jornalista e você já no mercado financeiro, né? E aí a gente se encontrou quando eu morava na Califórnia, em San Diego, em 94. E eu lá na Califórnia, assim, gente, eu, sei lá, com 18 anos, eu só pensava em dar uma... Pintar, você estava pintando. Eu pintava, aliás, ó, tem um quadro meu aqui. Mas eu não tinha, assim, uma responsabilidade muito grande. Você já estava indo para o Merrill Lynch, se não me engano. Né? Como é que foi isso? Essa responsabilidade tão cedo. Eu fui trabalhar super cedo, né? Eu acho que tinha essa parte também da família, e de falar, putz, eu não quero depender de ninguém, eu vou me virar. Então eu estava no colégio ainda, pegava o ônibus no meio do dia e ia lá para o centro da cidade, até que um dia encontrei um amigo do meu pai e ele falou, olha, você vai ficar andando aqui no centro, é melhor você vir trabalhar comigo. Aí fui para essa corretora, na época tinha, acho que eu mais uma e, sei lá, acho que 60 homens na corretora, era um mundo bem diferente do dia de hoje. Comecei lá, na época fiquei na corretora, entrei na faculdade e tal, e acho que tinha aquele filme A Cor do Dinheiro, não era A Cor do Dinheiro, era Wall Street. Lembro, Wall Street. Nossa. E eu descobri que a corretora lá do filme era a Merrill Lynch, aí eu falei, eu vou para essa Merrill Lynch. E conheci um argentino, que eu não sei se você lembra, na praia, em Maresias. Esse argentino acabou que ele morava lá em San Diego e eu falei para ele assim, você conhece a Merrill Lynch? Do nada. E ele falou, lógico que eu conheço, eu tenho uma conta lá e tal. Então acho que na época era que nem você ter uma conta no Itaú, na XP, né? Ele tinha uma conta na Merrill Lynch. Eu falei, então me indica
com quem que eu falo lá? E ele me deu um cartão. E eu lembro que eu fiz o meu currículo com 18 anos e eu ficava mandando fax. Né? Mandava um fax e ligava lá para eles. How are you? Did you get my fax? E a mulher dava uma ignorada. Passava uma semana e mandava de novo. How are you? Did you get my fax? Bom, depois de várias vezes, a mulher me passou pro diretor lá do escritório e ele falou, olha, a gente nunca viu ninguém com essa tua persistência. A gente não contrata ninguém da tua idade, nem nesse estágio da faculdade, nem nada, mas a gente vai abrir uma exceção e te mandar uma carta convite. Incrível. E aí eu lembro que eu cheguei na corretora e tinha o fax pendurado lá da Merrill Lynch, convidando para eu passar um ano fazendo estágio em San Diego. E aí eu lembro que eu fui, eu tinha só minhas economias lá da corretora, fui dormir no chão da casa do coitado do argentino. O argentino da praia. Até eu conseguir arrumar, além da Merrill Lynch, lá do estágio, eu fazia na época babysitting para ganhar um troco para pagar o aluguel. Então foi assim que começou. Fui ficar lá na Merrill, eu lembro que você estava lá também, a Aninha e tal. E era maravilhoso, porque era, acho que aquela época de Califórnia que estava nascendo Whole Foods, a yoga, total, aquelas coisas incríveis, né? Então tinha muito disso e tinha o trabalho lá na Merrill. Eu fiquei quase um ano em San Diego, depois mudei para São Francisco, lá para Sausalito. E aí eu fazia Merrill Lynch de manhã, por causa do horário de Nova York. À tarde fazia meu babysitting para ganhar o troco e à noite ia para Berkeley. Então, é só quando você tem 18, 19 anos. A disciplina da natação te ajudou bastante, realmente, né? Mas ajudou. Mas isso é bom para a gente ver que realmente, claro que hoje em dia acho que a gente romantiza um pouco o esforço e tal, mas é necessário esforço. Nossa, total. E acho que eu não fui para lá com a vida ganha, então eu tinha que me bancar. E eu acho que você sai daqui como brasileiro, né? Principalmente a gente que tem uma vida privilegiada, você sai daqui, você take for granted, que a tua casa tá arrumada e tal. Chega lá, não, você vai lavar tua roupa, você vai cozinhar, você vai fazer... Você vai fazer o básico trabalhar que a gente aqui... para pagar essas contas. Não exato. tinha nenhuma ajuda. E eu acho que aí veio um crescimento muito grande de falar, putz, estou eu por mim mesma, aqui eu tenho que me virar. Então, acho que a experiência de vida foi até maior do que a de banco. Ah, com certeza, com certeza. E como é que daí você foi parar em gestão de patrimônio? Então, quando eu voltei da Merrill, eu voltei e fui, e eu falava assim, bom, agora eu estou muito independente, não posso voltar a morar na casa dos pais. E para morar sozinha precisava trabalhar, então eu fui trabalhar em banco, na época comecei no Deutsche, fiquei anos lá em tesouraria de banco e tal. Depois desses anos todos, eu lembro que sempre vinha um questionamento, né? Por que eu escolhi o mercado financeiro? Será que eu escolhi, né, só porque eu precisava me bancar, para fugir de alguma coisa? Será que eu era boa nisso? Então, durante todos esses anos em tesouraria, nas minhas férias, ou sempre que dava, eu ia para a Índia, ia para o Vietnã, ia atrás de budismo, ia atrás de meditação. Você sempre equilibrou isso muito bem, né? Sempre. Eu sempre quis buscar esse outro lado. Aí eu voltava para a tesouraria e falava, só que não faz sentido. Eu lembro que a turma ganhava bônus e trocava por carros maravilhosos, e eu tinha um Corsinha preto. E eu falava, eu não vou ser mais ou menos, dependendo do carro que eu tiver, por que isso, né? E então eram valores bem diferentes de uma tesouraria, mas eu ia bem, passei anos lá, quis sair, tentei lá, fui montar uma empresa de tecnologia lá quando começou a internet no Brasil, durante um ano e pouco. Depois acabei voltando para banco, fui para o sul-africano, para o Standard Bank, de novo para a tesouraria. E aí depois, nessa época, o meu chefe viu que eu estava sofrendo com essas dúvidas, me deu aquele processo Hoffman. Fui lá fazer o processo Hoffman, é impressionante, né? Você sai de lá, você fala, agora eu vou conquistar o mundo, né? Eles até te falam assim, não toma nenhuma decisão quando acabar. Primeiro mês. Eu pedi demissão e falei, não, agora eu vou mudar tudo. Você saiu do Hoffman e pediu demissão. E saí do Hoffman e fui fazer o caminho de Santiago. Né? Eu lembro, com o Fabão, né? Com o Fábio Cury. Eu lembro muito dessa época. Eu e o Turco. Fizemos lá o caminho de Santiago e tal, então eu estava na busca, né?
E aí eu lembro que na volta um grande amigo me ligou e falou assim, e aí, você já virou hippie ou você quer deixar de ser hippie, né? E aí me apresentou o Roger Wright, que tinha acabado, né, eles tinham vendido o Banco Garantia e tal, e a maior parte alguns sócios foram tocar o seu próprio patrimônio e ele queria abrir uma gestora de patrimônio, que na época eu não tinha a menor ideia do que se tratava. E eu lembro que eu fui conversar com ele e eu falei, olha, eu não sei se eu quero continuar no mercado financeiro, é muito conflito, você está sempre vendendo alguma coisa para alguém, não sei se é justo. E ele falou, não, aqui a gente só vai ter um lado, a gente vai cuidar do patrimônio de famílias e vai defender essas pessoas sempre, a gente só vai ter um lado, não vai receber nenhuma comissão, nunca vai representar ninguém, só as famílias. Eu olhei para ele e falei, isso existe? Ele falou, existe, quer fazer um teste? Eu falei, tá bom. E aí a gente começou, chamava Arsenal na época, e foi assim uma honra e tipo um privilégio ter um mentor como o Roger, porque ele transformava a vida em missão. Não era só trabalho, né? A gente estava sempre com missões incríveis, ajudando famílias, ajudando empresas, né, nessa jornada. E o fato de fazer isso com excelência, transparente e tal, ele sempre puxava, falava, você tem que estudar mais isso, não adianta, ele falava assim, isso aqui você não vai conquistar com o teu sorriso, isso aqui você vai ter que estudar. Então, o jeito de fazer isso, a humildade, o jeito de conversar com as pessoas, o jeito que a gente chegava nas reuniões e ele aparecia e sempre super humilde com os clientes, e a hora que ele falava, eu falava, que horas o Roger leu tudo isso? Não é possível, ele tinha estudado o caso profundamente, então assim, mostrava um baita respeito com o outro lado, porque você fez muita lição de casa antes de sentar. E aí foi assim, foi muito ensinamento, muito aprendizado, e né, se tornou sócio, mentor, muitas coisas na minha vida. Eu diria que ele foi seu grande mentor, então, Foi. quando a gente olha para trás. Foi. Queria te perguntar do acidente, mas tudo bem perguntar, você contar a história? Porque acho que deve ter gente que não sabe quem era o Roger Wright. O acidente foi uma coisa que tocou quem conhecia ou não conhecia, porque foi uma coisa assim surreal. Conta um pouquinho. Eu acho que todo mundo que conhecia, né, o Roger era assim, unanimidade, querido por todos, amado pelos, né, os ex-sócios, quem trabalhava com ele, os clientes. Então, assim, quando aconteceu o acidente, eu lembro que me ligaram para contar, né, a história do avião, né, chegando em Trancoso. Peraí, vamos voltar. Como foi o acidente? Ele pegou o avião, a família inteira indo para Trancoso. Dele indo para Trancoso. Nossa, aniversário dele. Eles iam comemorar e tinham 14 pessoas no avião. E era um dia, assim, de uma tempestade, estava um dia horroroso. E eu lembro que as outras vezes que a gente viajou junto, ele não tinha medo, né? Então ele foi. E a família inteira? Família inteira. E aí, chegando lá, acho que na hora do pouso, tinha uma árvore. E com o tempo, como estava, eles não viram. Então o avião... Nossa. E a família inteira morreu? Morreu todo mundo. E eu lembro que para mim foi tão forte quando eu fiquei sabendo, que eu lembro que eu pensava assim, que eu não conseguiria abrir a porta da minha casa, porque eu imaginava que se eu abrisse a porta tinha um buraco negro. Nossa. De pensar como é que seria a vida sem o Roger. E é difícil falar disso até hoje. Então foi bem puxado, acho que para todo mundo. Mas aí você tem que acordar o dia seguinte e as coisas, né? Eu brinco que no dia seguinte a gente tinha lá a empresa e era como se o piloto não tivesse mais lá. E agora? O que você faz, né? Então, a gente acabou fazendo uma fusão da parte de gestão de patrimônio com a Gávea, com o Armínio Fraga, né, na época. A parte de fusões e aquisições ficou separadas, né? O Duda continuou tocando, chama Arsenal ainda. A gente passou, bom... Esse período, né, quando a gente juntou com a Gávea, passou um tempo, o JP Morgan veio comprar a Gávea e eu não queria ir para banco, não queria ir para o JP Morgan porque eu achava que era contra o que eu tinha aprendido sobre conflito, sobre não vender produto, sobre ser hiper transparente em tudo, tal. Então eu abri mão da minha participação
e que foi uma decisão dura. Eu lembro que na época todo mundo falava, mas nunca ninguém fez isso, abrir mão de dinheiro, né? E eu falava, cara, mas aqui não é dinheiro, né? São coisas, valores. Princípios, valores que você acredita. E eu lembro que era igual você pular do avião sem paraquedas, né? Porque não é que eu tinha grandes economias também. E nessa época, a gente já tinha fundado um negócio, uma fundação, um movimento que chamava Live Right. Ah, eu lembro. Que era um movimento com vários empresários para ajudar... Tinha uma pulseirinha, alguma coisa assim? Tinha um relógio. Tinha um relógio, tinha... E era para ajudar a transformar o esporte no país, né? Então a gente juntou vários empresários, amigos do Roger e tal, para ajudar a transformar o esporte. Então a ideia ali era a gente entrar nas confederações, ajudar a profissionalizar as confederações e, né, além de mexer no esporte olímpico, trazer o esporte de escola e tudo no Brasil, né? O Roger tinha falado muito isso, né? Ele ajudou a trazer as Olimpíadas para o Brasil. E ele falava, o esporte pode transformar uma nação. Né? E aí, com a minha história toda, não preciso falar que isso ressoava muito, né? Então, nesse movimento, né, da Live Right, quando aconteceu lá a história do JP Morgan, eu acabei conhecendo o Gilberto Sayão na história do movimento, e o Gilberto estava montando a 20 e falou, olha, vem com a gente, vamos lá, você vai fazer gestão de patrimônio. E aí eu fui, e foram alguns anos lá com eles. A 20 é uma casa muito grande, muito focada, né, nessa parte de private equity, venture capital, né, dos líquidos, mas tinha fundo de ações e tal, e tinha área de gestão de patrimônio. Mas, inevitavelmente, sempre que você tiver uma casa que tem gestão de patrimônio e tem seus próprios fundos, né, a casa tende a ter alocação nos próprios fundos. E era para mim uma coisa que não dava. Tem um conflito. Tinha um conflito. Eu falava, olha, se tiver entre os top 3 no mundo, a gente conversa. Senão, eu acho que... E isso não era muito cultura, tal. Então eu falei, cara, não adianta a gente, né, ficar discutindo. E eu tinha conhecido o Sean, meu marido, trabalhando na 20. Então eu brinco que o amor, né, ficou. E o Sean já tinha saído, eu ainda passei um tempo lá, e aí resolvi sair, e quando a gente começou, né, estava lá, ele falou, olha, faz tantos anos que você não entrevista em lugar nenhum, vai ver, né? E aí eu fui conversar com todas as casas de gestão de patrimônio, bancos e tal, mas na época já tinha muito forte em mim o negócio de impacto. Então... veio muito disso, essa história... Que ano que era isso, mais ou menos? Isso foi 2014. Tá. E aí, negócio de impacto no Brasil tinha começado em 2010, com a Vox e a Move. A Vox foi a primeira casa que chegou para mim lá na época da 20 para falar disso, e aquilo foi na cabeça, né? Eu falava, caraca, é possível ganhar dinheiro e incluir pessoas e planeta. Então... porque essa vai ser uma pergunta depois que... Vamos então, falar sobre isso. O capitalismo precisa de uma mudança, né? Então foi muito forte isso. E quando eu fui conversar com essas várias outras casas, outros wells, private e tudo, e eu falava de impacto em 2014, muitos deles falavam assim, é filantropia, você é ongueira? Eu falava, não. É no core, é no investimento. E eu via que não existia esse entendimento, né? O negócio de impacto tinha acabado de começar, começou nos Estados Unidos em torno de 2008, na Europa, lá na Inglaterra, e tinha chegado no Brasil fazia muito pouco tempo. Então, as pessoas não estavam entendendo o que eu estava falando. E a Right Capital, ela já funcionava, já existia nessa época? Ela vem daí. Né? Vem dessa história, né? De conversar com o mercado todo. E aí, olhar e, né, eu falei, putz, mas eu queria continuar fazendo gestão de patrimônio, mas precisa ter um impacto, precisa ter impacto. E aí eu pensei em vários modelos de negócios, um deles era montar um fundo que investisse direto em empresas, e aí o Sean, meu marido, falava, mas a gente não é gestor de empresa, a gente não sabe fazer isso, investir, a gente sabe alocar patrimônio, a gente não é VC nem private equity, você precisa de especialista para isso, e esses especialistas são caros, então não dá para a gente fazer isso.
E aí a gente ficou pensando no modelo de negócios e tal. E aí um dia ele chegou depois de um retiro e falou assim, eu já sei, a gente só vai atender famílias que queiram fazer transformação social ou ambiental. E aí eu olhei para ele e falei, fiquei pensando num monte de nome na minha cabeça. Falei, putz, mas aí eu acho que nós vamos passar fome. Ele falou, por quê? Eu falei, não sei, eu pensei em 200 nomes, deve ter uns 2 aqui que pensam nisso. E ele falou, esses 2 são legais? Eu falei, são muito legais, são, né, a turma que quer mudar o mundo. Então, vamos trabalhar para eles. E aí, a gente ficou discutindo isso, era um café da manhã, estava nós 2, e aí assinamos essa história de só trabalhar para essas famílias. Nesse dia, eu saí e fui para um seminário, que era o Marcos Flávio Aze, que estava organizando, sobre educação. Um dos painéis era a GEEK. A GEEK era uma das investidas que um cliente nosso tinha feito na época da 20. E estou sentada lá e tinha um senhor sentado do meu lado. E ele... A GEEK, eles estão explicando lá a empresa, que tinha um fundo que investia e como que era tal. E esse senhor, acho que ele falou com ele mesmo, não estou entendendo essa estrutura. E eu estava do lado, eu dei um cutuco. Posso explicar? Eu falei, olha, depois eu te explico, isso aí foi a gente que fez e tal. E acabou o seminário, ele falou, o que você faz? E aí eu falei, fui super honesta, né? Nós vamos criar um multifamily office e só vamos atender famílias que têm um olhar para a transformação social e ambiental. E aí ele falou... E já tem empresa e tal? Eu falei, não, né? Meu e-mail era Hotmail na época. Tá? Ele falou, então, melhor eu te dar o meu, né? Aí ele me deu o cartão e tal, era um grande empreendedor, um grande empresário. E aí ele falou, você pode ter uma reunião? Eu falei, pode. Então vamos. E aí eu não acreditei, eu entrei no carro, liguei pro meu marido, né? Falei, você não acredita. A gente já tem faziam 15 minutos da decisão. E essa história começa e ela é linda porque a gente acaba, realmente ele se torna o nosso primeiro cliente, ele entendeu. A troca foi muito grande porque a gente ajudou não só a estruturar o patrimônio, a parte toda de planejamento patrimonial, tudo. Mas o dia que a gente foi assinar o contrato com esse primeiro cliente, ele tem um projeto numa comunidade e era perto do Natal. E aí ele falou para mim assim, traz o teu... Não tinha CNPJ, né? Era o acordo era no papel de pão. Ele falou, traz o teu contrato e a gente se encontra lá na comunidade no fim de semana. Eu falei, tá bom, né? Eu falei, bom, esse cara é diferente, né? Cheguei na comunidade, era Natal, tinha aquele mundaréu de 500 crianças ali em volta, cantando as músicas. E aí eu sentei lá com ele, ele olhou, ele falou assim, você tá vendo isso aí, né, as crianças e tal? Eu falei, tô vendo. Ele falou, você vai me ajudar? Eu falei, no que eu puder. Ele falou, então vamos assinar. E aí começa, né, essa história. É emocionante. E realmente é muito forte porque tem muita coisa de sincronicidade, tem a história... É isso, né, que eu ia te falar, é muito guidance. É. E é curioso que sempre que eu converso com alguém aqui que me conta sobre algum impacto, aconteceu a ideia ou o negócio depois de um retiro, depois de uma meditação, depois de uma viagem. Esse podcast, o Eureka, aconteceu depois de um retiro. Então, de alguma forma, me leva a crer que existe alguma força maior, não sei Com qual certeza. mas existe alguma força maior que está lá falando. A gente só precisa ouvir. Que talvez seja esse o desafio hoje em dia do mundo, né? Porque as pessoas não param, elas pensam só em trabalhar e não param para ouvir. E se você está no caminho, é quase como se né, Deus, o universo, fosse colocando, falasse assim, olha, se você estava com dúvida, Tá aqui, é para cá que você vai. Né? E mesmo a Cabala fala muito isso, né? Você tem que ter certeza, tem que ter certeza, né? Por mais doido que seja, tenha certeza, né? E eu lembro na época muito disso, né? De tomar essas decisões, né? Porque não ter ido lá para a história do banco e tal. Você tem sempre a certeza, isso que eu acho admirável. Tem que ter a certeza, só que de vez em quando demora. E você tem que ter a resiliência. Tem que ter resiliência. E a certeza é meio que testada, né? A gente tem a certeza, e aí quando você vai para fora, para o mundo real, as pessoas falam, sério?
Então, você tem que estar muito resguardada, principalmente ter uma rede de amigos que tenham a certeza junto com você, porque se todo mundo está falando, você está louca? Né? Acho que por isso que é importante também você ter esse podcast, ter pessoas que falam, ó, vai por esse caminho, vai rolar, confia. Eu acho que então, são várias coisas, né? Teve essa história, teve esse olhar, né? De ter essa coragem de falar, porque a hora que você toma a decisão de eu só vou atender famílias que tenham esse olhar, você está abrindo mão de todo o resto. Exato. E a Kabbalah fala muito isso, a hora que você faz a escolha e que você quer receber e não é somente para si, você se torna um canal. E se você se torna um canal, vem muito mais do que você imaginava. Então eu acho que tem uma coisa muito grande de você se tornar canal, de você, né, controlar teu ego, de como que você, né, o tempo todo está fazendo isso, mas é por uma causa maior. Então, eu acho que ali foi muito forte, as coisas foram acontecendo. Quando a gente foi montar o time, né, foi muito incrível também, porque... A gente está falando da Right. Então, ela começou nessa época, em 2014. Na comunidade de Natal. No meio da comunidade, E aí, foi muito incrível, porque né, precisava abrir o CNPJ, quando você é gestor regulado, você precisa fazer todo o processo de regulação que leva um tempo. E eu fui ligar para um cara, por exemplo, que tinha trabalhado, foi meu chefe, né, no Deutsche, e eu liguei para perguntar para ele de uma outra pessoa, né? E ele é um cara muito sênior, o Gaitz. E eu liguei para ele e ele falou, mas por que você quer entrevistar essa pessoa? Eu falei, porque a gente vai montar uma gestora. Ele falou, vamos conversar. Eu falei, nossa, mas você é muito sênior. Ele falou, não, mas vamos conversar. E aí eu lembro que a gente sentou para tomar um café, eu contei do business plan, e aí ele virou e falou, eu tenho uma gestora que já está pronta. Como assim? Ele falou, eu tinha montado, está pronta. Isso economizou mais de um ano de trabalho de regulação e tal. E então a gente começou muito, né, assim, né, o Sean, né, que já tinha experiência de planejamento patrimonial, é advogado, foi sócio de grandes escritórios e tal, o Guides, que foi tesoureiro de vários bancos e tal, então juntou, e o time que veio, todo mundo, muito, muito alinhado, então também foi, porque é muito difícil você conseguir montar um time, ter um cliente que te ajuda a começar de uma forma, né, que você fala assim, olha, é só por ter esse cliente que a gente vai conseguir investir tanto em talento e nessa área de gestão e tal. Então deu muito certo nesse sentido e eu acho que tem essa coisa dessa sincronicidade. Nossa, com certeza. Você sabe que, conversando com amigos que são empreendedores, eu falei, eu vou entrevistar uma amiga minha que eu adoro, a Fê, que ela trabalha com impacto e... Assim, não é que são pessoas totalmente desconectadas, são pessoas conectadas, que meditam, que buscam retiro. E foi unânime, eles falaram, mas Gi, não dá para ter lucro e sustentabilidade. Ou você faz filantropia, ou você faz lucro. Então, a minha pergunta é, dá para ter uma empresa que ela que ela se sustenta, dá para ter uma empresa lucrativa e sustentável ao mesmo tempo? E você tem algum exemplo, algum modelo disso? Tem vários. Então, quando fala sustentável, eu primeiro gosto de dividir essa palavrinha em vários lugares, né? Primeiro, assim, negócio de impacto, né? O negócio de impacto, segundo a terminologia lá da turma que começou isso, da Universidade de Zurique, na Inglaterra, ele tem que ser intencional, a empresa tem que nascer com o desejo de resolver uma grande questão e tem que ser medido. Dá trabalho, pra caraca, né? Medir dá trabalho. Então eu sempre falo assim, o Brasil com essa quantidade de problemas e nessa escala, você tem muita possibilidade aqui para fazer impacto. Então você tem empresas de impacto em setor de inclusão financeira, de educação, de saúde, então são várias áreas, tá? Impacto não é simplesmente assim, eu vou gerar emprego no Nordeste. Impacto. Isso não é impacto, né? Impacto é realmente, você está mudando... Tem que ser mensurável. A vida dessas pessoas, né? Então, a gente, quando começou, por exemplo, os investimentos que a gente fez na Vox, as empresas lá são de impacto, né? Então, 2 grandes exemplos. A Sanar, que é uma empresa de saúde e que ela dá cursos de saúde para medicina, né, online, a gente chama de Netflix da saúde,
São cursos que acho que custavam 25, 30, 40 mil, só que do jeito que eles fizeram, baixa para 2 e pouco. Então, torna acessível para muita gente que não podia fazer esses cursos, fazer. A Sanar cresceu muito, né? E teve investimento não só de fundo de impacto, como, né, empresas de saúde e outros fundos. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, que até o Daniel postou ontem, que é a Cellcoin, é uma empresa que começou como maquininha de pagamento, né? Principalmente na época da pandemia, ou quando você fala assim, eu vou lá para regiões Maranhão, Norte, lá onde as pessoas, para pagar uma conta, tinham que dirigir ou ir para algum lugar, essa maquininha começa a se tornar um banco, né? Junto com as novas regulações do Banco Central, a maquininha vira banco. E a Cellcoin foi evoluindo e ela se tornou o tal do Banking as a Service. Ela é um SaaS, é um software que provém sistema de Banking as a Service para 5 mil fintechs. Então, e essas fintechs fazem inclusão, inclusão financeira. Então, ali o impacto também é muito grande, né? Você tem empresas, por exemplo, de educação, tipo uma Alicerce, que faz, né, a parte de, como é que fala, o contraturno. Todas essas empresas geram lucro, né, e medem impacto. Então, a gente tem um ótimo exemplo lá na Right, que a gente começou lá atrás, em 2016, a gente montou um fundo de fundos que investe em fundos de impacto. Então, todos os nossos clientes têm 1% pelo menos, hoje é de 2% a 4% do patrimônio nesses veículos de impacto. Esses veículos investem na Rise, na Positive, na Vox, na Move, todos esses fundos de impacto que a gente tem estado bem perto desde o início. E quando você pega a cota do fundo lá em 2016, né, e olha até hoje, então você fala, beleza, deu dinheiro? Deu. O CDI acumulou, acho que em torno de 90%, a cota do fundo deu 110, 115, depende agora do mês que você olhar. Então, acumulou bastante, deu bastante dinheiro com impacto. Não deu tanto quanto fundos de private equity, VC, mas deu bastante. Então, acho que talvez esse seja o ponto. Uma empresa, para ter impacto, ela não pode ser focada só no lucro. Será que ela teria que sacrificar um pouco do lucro ou você acha que não? Porque a gente sempre achou que sim. A gente sempre teve esse olhar que é mais difícil, você vai ter que medir, tem mais trabalho e tal. Então, é muito difícil você ter a mesma expectativa de retorno que você tem para uma empresa que não tem nada disso, não tem esses constraints, do que a outra que está lá fazendo isso e medindo. Sim, então isso passa por uma transformação social. A gente tem que entender que sim, você pode ter uma empresa com lucro, mas talvez o seu lucro vai ser um pouquinho menor. Sim. E aí passa por uma percepção sua. Você prefere ajudar o mundo ao seu redor, gerar lucro, mas ter um lucro um pouquinho menor ou ter um lucro maior, sem impacto nenhum? Você vai ter casos e casos, tá? Você tem casos, eu acho que a Cellcoin é um exemplo que deu bastante lucro e impacto. Então, esse é um caso que os dois estão juntos. E você tem casos que a gente brinca que é o impact first, né? Que aí vai dar mais impacto do que retorno. E você tem o meio. Então, não dá para ser tão duro e falar assim, tem que ser desse jeito. Você pode ter um olhar mais amplo e vai ter, principalmente com tecnologia, essa parte toda de inclusão financeira mesmo, de fintech, com open finance e tudo que está com tokenização vai ser um mega impacto. Peraí, o que é tokenização? Token? Ave Maria, vou explicar. É token, mas é você conseguir pegar ativos que, em geral, só patrimônios maiores podiam comprar, e quando você tokeniza, você viabiliza que pequenos investidores tenham acesso àquilo. Então, isso vai ser um grande impacto, tá? Então, acho que no lado financeiro, a tecnologia vai ter muita oportunidade para impacto. Na saúde, também, quanto mais a gente tiver evolução de tecnologia, mais você consegue fazer. Você tem 1 zilhão de exemplos, e a gente aqui no Brasil, né, o fato da gente ter o SUS, acho que aí na pandemia ficou claro, que já é incrível a gente ter o SUS. Mas se você pensar que você poderia usar esses dados do SUS para melhorar serviço de saúde, então nós temos um infinito de possibilidade, porque esses dados ainda não são tão usados. Então pode ser que venha muita coisa daqui. E educação, de todos os temas que a gente vem analisando, é talvez o mais difícil,
porque você sempre vai entrar também no lado político, você sempre vai ter mais dificuldade. Então, por isso que muitos operam em contraturno, ou então não é MEC, ou é curso profissionalizante, coisas do gênero, para ser mais fácil. E uma pessoa normal, comum, ela quer investir em impacto. Tem como, só grandes empresas podem gerar impacto, uma pessoa tem como ela investir talvez uma quantia menor com algum fundo que gere impacto. Eu penso a Vox porque é o único que eu conheço, mas... o que está acontecendo? Quando começou essa história de impacto, todos esses fundos eram VC, né, Venture Capital. Pela regulação brasileira, para você investir em VC, você tem que ter um mínimo lá de 1 milhão. Então, já tornou difícil. Mas, o que veio acontecendo, nasceram as plataformas de crowdlending e crowdfunding. Essas plataformas, exemplo, a Citaui, te permite investir R$1.000, R$2.000 em coisas muito bacanas. Então, qualquer pessoa pode investir em impacto. Nessas e o retorno, imagino que seja um retorno bom, Sim. senão não Ali você tem tanto investimento, mais crédito, né? Você está fazendo empréstimos mútuos, mas você pode sim investir sendo pequeno. E agora, né, alguns gestores de impacto, exemplo da Vox de novo, estão entrando no mercado de crédito e distribuindo em plataformas. Então, aí sim, mais gente tem acesso. Incrível. Tá? Porque isso também tem a ver com a razão de não ter o acesso, falta regulação, falta profissionalizar o mercado e tal. Então, a gente tem que passar por isso ainda. Então, eu acho que impacto é isso, mas daí a sustentabilidade tem mais Agora, uma coisa. questão mais filosófica. A gente tem muito greenwash hoje em dia, né? Sim. Tem greenwash e tem aquelas empresas e pessoas, influenciadores, empresas grandes, que fazem um trabalho que eventualmente pode até gerar um impacto, mas o intuito deles é muito, digamos, sei lá, pode ser vaidade, pode ser um retorno, porque se tem uma empresa, você fala que você está fazendo uma coisa sustentável e o seu público vai comprar acreditando nisso, mas no fundo está gerando lucro para você. A questão é, ainda que seja por razões, digamos, não muito aceitáveis moralmente, se essa empresa fizer um impacto, acho que é uma pergunta para todo mundo aí, se a empresa ou a pessoa gerar um impacto, importa qual que é a intenção ou o que importa é o impacto? Meio pessoal isso, né? É difícil, assim, nós vamos ter que passar por uma transformação, tá? Por exemplo, a gente vai falar assim, olha, negócios de mineração, não é bom para o meio ambiente, tem 1000 questões, mas você não teria celular, porque nós precisamos da mineração para estar aqui, precisa de mineração para carro elétrico, precisa de mineração. E se a gente vai aumentar o número de baterias, solar e tal, não tem escapatória. São os grandes problemas da vida. Mineração. Mas aí você pode falar o seguinte, bom, tem que ter mineração. Dá para fazer melhor? Dá. Custa mais caro? Sim, custa mais caro, né? Então, para fazer a mineração direito, olha, vai ter que ter muito investimento em barragem, segurança e tal, né? A mineração gera dejetos. Vai ter que ter tratamento desses dejetos. Como custa caro? Muito caro. Tudo isso que eu estou falando custa muito caro. Então, são escolhas, né? Eu gosto de pegar o exemplo, né, nesse setor de mineração da Ana Cabral, da Sigma, que primeiro é uma mulher, né, que foi atrás e comprou lá atrás, quando a Magnesita vendeu a história da mina de lítio, ela conseguiu, é uma longa história, mas ela comprou aquelas lavras e ela passou a fazer mineração de lítio desde então, né? E ela se propôs a fazer o tal do lítio verde, o green lithium, que para isso você tem que limpar os dejetos, você tem que tratar de segurança, é mais caro. E, ao mesmo tempo, ela se propôs a investir no S da região. Então, ela está no Vale de Jequitinhonha e ela faz ali vários projetos sociais que são desde microcrédito a outros projetos de capacitação de gente na região para melhorar o social. Então, e aí você fala assim, bom, depois de tudo isso que ela gasta fazendo isso, dá certo? Dá porque ela consegue vender lítio mais caro. Então tem um custo. A conta fecha. Né? Agora, não vai ser tudo assim, não é simples assim, né? Você vai precisar de assim, leis, regulações. Então, quando a gente fala, por exemplo, de grandes empresas, você realmente, hoje saiu até um relatório mostrando que dos reports ESG dessas empresas, só 29% são auditados, o resto não. E realmente é difícil. Então,
Mais e mais, as empresas que estão listadas lá na B3 vão ter que fazer direito, porque a regulação está subindo. Então, a CVM está dizendo assim, empresas que estão listadas, agora vocês vão ter que dar transparência disso, de risco climático e tal. Vai ser obrigatório, não então, mais voluntário. Existe uma legislação e existe uma regulação. Existe incentivo do governo? Então, as regulações estão vindo, né? O Banco Central agora está vindo com um edital falando, olha, eles vão intervir em crédito. Um banco, para dar crédito para a empresa, vai ter que ver risco climático. Então, isso vai começar a acontecer. Isso não tem jeito, né? A regulação é uma das formas, né? Eu não acho que as empresas iam acordar de manhã e falar assim, eu vou abrir mão da metade do que eu ganho para... Não acho. Vai ter que ter um pouco de regra. Então, assim, tem regra, tem lei e tem empresas e empresas, né? Tem empresas que vão fazer de forma genuína e tem empresas que vão fazer... Eu brinco assim que a gente vê muito gasto em marketing para contar do pouco que é feito. É o greenwashing. É o greenwashing. E isso é terrível, porque aí mesmo as pessoas passam a desacreditar. E que é uma tristeza, porque a pessoa fala, vai ser tudo greenwashing. Mas não é tudo greenwashing. Então, mais e mais, de um lado a regulação está vindo, do outro lado, né, eu estou lá na Ambima, toda essa regulação para fundos sustentáveis e tal, a barra está subindo. Então, quer dizer o seguinte, olha, o fundo... Se você está se dizendo, se você botou teu nome verde, sustentável, impacto, então mostra. Mostra a tua metodologia, mostra o que você faz e mostra se você interfere lá na empresa. Então isso seria uma forma de pelo menos diminuir o greenwashing. É um jeito. Isso está acontecendo. Demora, porque é caro, né? Do outro lado, então eu sempre falo assim, olha, impacto não é filantropia, né? Como eu te expliquei, e o ESG... não tem a ver com impacto. ESG é risco. Risco no core do negócio. Então, assim, se você pegar negócio de mineração, o ESG está na mineração, está no core, né? Está em emitir gás na hora que você cavuca, está na segurança. O ESG da Petrobras está na exploração. Então, a gente chama isso no ESG de matriz de materialidade, né? Para a empresa realmente ser ESG, ela vai ter que mudar o jeito de operar. Não é plim. Demora anos, porque faz parte de mudar uma cultura inteira de uma empresa. E normalmente leva tempo. E você tem que ter a governança, o G, os conselheiros, né, os sócios, comprados no tema. E se eles não tiverem, nada vai acontecer. Não adianta ter um head de sustentabilidade se o conselho não... Então, essas coisas estão tendo que trabalhar juntos. Ao mesmo tempo, você vai ter movimentos, por exemplo, a Europa, que fala, olha, eu só vou comprar carne se eu souber de onde vem. E eu não quero mais carne vinda de desmatamento. Então, você vai ter que agora mapear aí teu boizinho, de onde ele vem. Ou então, o teu aço tem que vir descarbonizado. Né? Isso já está acontecendo. Está acontecendo, mas é tudo mais caro. Né? Então, nesse ponto, vem desse lado do comercial e aí o regulatório do mercado começa então a fazer. Parece que precisa ter uma regulação, porque senão ninguém vai escolher por conta própria, eu quero ter menos lucro. Precisa, e principalmente porque você imagina assim, um investidor normal, ele abre lá o aplicativo dele e ele digita ESG. Aí vem um monte de fundo ESG. Esse investidor não vai conseguir abrir o fundo e abrir empresa por empresa para ter certeza que aquilo é ESG. Ele está confiando que alguém fez um filtro para ele. Né? E aí que entra os reguladores para falar, você vai usar esse nome? Faz direito que eu estou te regulando. E quem são esses reguladores hoje? Hoje é a CVM e a Ambima. Então os dois estão fazendo essas regulações. E o Banco Central do lado de crédito. Então, assim, um jeito é esse. E é confiável? Tem como a gente confiar? É confiável. Mas eles vêm fazendo desse jeito. Por exemplo, a CVM, em 2022, falou, faz voluntário. Eu estou te dando um tempo. Mas começa aí. Vai medir, vai atrás, monta comitê. Agora é mandatório. Empresas como o Sistema B, por exemplo, também seria uma opção? Porque... Sim, o Sistema B é maravilhoso, né? A gente é uma B Corp, por exemplo. O Sistema B ele é bem mais profundo, porque para você ser de verdade, não adianta você só falar que você fez aquilo, não. Você tem que mostrar toda a documentação,
mostrar que isso é verdade, que existe. Eu gostei de uma questão lá do Sistema B, que eles perguntam assim, política de reciclagem. Então, você tem a política. Mas ir para casa das pessoas? Então, o que adianta os teus funcionários reciclarem no escritório e vai para casa e desliga a pilha, entendeu? Como é que você muda a mentalidade? Então, eu acho que o Sistema B traz isso, e uma coisa muito legal é que no Sistema B você tem as empresas que conversam com empresas. Então, primeiro você fala assim, eu sou uma empresa B, eu quero contratar de outra B. E está lá na plataforma. Então, elas começam a se fortalecer. Sim. Isso é muito legal. Então, eu acho que é assim, mas é difícil para uma Petrobras, para uma dessas... Não, uma Petrobras acho que não cabe no Sistema B. Mas, isso que eu estou falando, assim, existem várias nuances, a gente não vai deixar de fazer algumas coisas, tá? A outra coisa super importante, quando pensa em ESG, climático e tudo mais, eu sempre gosto de falar isso, nós aqui, Brasil, Global South, Brasil, África, Índia, tal, né? Fomos colonizados, né? São países que sofreram muita exploração. E o dinheiro não ficou aqui, o dinheiro ficou lá. Então, quando vem essa agenda de climate transition, que é falar assim, olha, a sua indústria aí tem que agora transicionar, usar hidrogênio, mudar todo o esquema, tal, porque tem essa agenda. Essa agenda de climate transition, ela é da Europa, dos Estados Unidos, tal, lá que eles usam carvão, lá tem muito mais emissão. Aqui, o nosso grande problema não é o climate transition, é o desmatamento. Então, a gente tem que focar em reflorestar, sistemas agroflorestais, regeneração e essas coisas, né? O Brasil não vai ter dinheiro para pagar essa conta. Então, né, eu tenho um livro lá do Bill Gates que ele fala, quem tem que investir em baratear essas tecnologias é o Global North. Ali, a tecnologia tem que gastar muito para ficar barata, daí nós vamos poder usar. Porque ele dá um exemplo maravilhoso, ele fala, olha, a Índia está crescendo em torno de 6, 7% ao ano. São 1,4 bilhões de pessoas. Se está crescendo tudo isso, significa que as pessoas vão mudar de casa, vão ter ar-condicionado e tal. A Índia é 100% carvão. Então, se a Índia cresce, tem mais emissão. Cresce. Só que você vai falar lá para o indiano, você tem que fazer climate transition. Ele não tem dinheiro para isso. Entende? Então, a tecnologia tem que chegar nesses países mais barato. E aqui a questão é o reflorestamento e tal, e aí eu acho que a gente tem um infinito de oportunidade de usar o E para resolver o S. Usar toda essa parte de climático para trazer oportunidade para o S. Como seria? Você tem algum exemplo sobre isso? Porque eu tenho muitas pessoas que têm terra, que têm fazenda na Amazônia, e muitas vezes falam, olha, é muito mais, hoje em dia, talvez hoje em dia esteja mudando, mas é muito mais, economicamente, vale muito mais a pena você ter pasto, boi, soja, do que você manter o mato de pé. Eu sou aquela que quero sempre o mato de pé. Mas já existe hoje em dia formas do mato de pé ser mais viável financeiramente do que... Ainda está na transição, obviamente que, né, o gado vai dar mais, só que o Brasil tem uma questão super importante que é baixa produtividade, né? Todo mundo fala que é um boi por hectare, né? Então a gente não precisa mais de espaço, não precisa mais, a gente precisa de produtividade. Então vai continuar tendo o gado, mas não precisa mais de espaço. E aí, quando você fala de regeneração, reflorestamento, sistema agroflorestal, eu gosto de dar um exemplo, né, que é o Valmir Ortega, que criou a Belterra. Aliás, mudei o nome dele para Valmil, que é Belterra, Rio Capim, Conexo, são coisas que o Valmir realmente é fora de série. E esse é um caso que são várias regiões onde a Belterra está ensinando pequenos produtores a fazer o sistema agroflorestal para aumentar a renda deles e aí vender o cacau. Então, você está... cacau aqui. Então, ao mesmo tempo que você está dando qualificação para muita gente, você está gerando mais renda e você está regenerando. Né? Então, é tudo ao mesmo tempo. Aí você fala assim, é fácil? Não. Exige assistência técnica, exige gente, exige um monte de coisa, mas já está acontecendo. E aí, que é o que a gente fala do negócio de impacto, esse é um que, para acontecer, precisou do capital catalítico, que toma o risco. Então, você tem
fundos, exemplo nesse caso do Fundo Vale, que topa tomar o risco de perder mais para que os investidores que não podem perder tanto entrem nesse negócio. Então esse é um exemplo, mas você tem vários exemplos aí agora acontecendo em várias regiões do Brasil de usar o E para resolver o S. Não, adorei. Queria conversar mais um monte, mas temos pouco tempo ainda. Mas minha última pergunta, antes das 3 perguntinhas, livros, filmes e restaurantes, a minha percepção quando você fala é que realmente precisa ter uma transformação emocional em cada um. Porque quando você fala de empresa, tem uma, tem aquela, tem Petrobras, mas por trás das empresas tem sempre uma pessoa. Sempre. Né? Então, assim, você me traz vários insights, vários eurecas, mas para mim o maior de todos seria, será que se grande parte das pessoas que estão atrás das empresas buscasse um pouco mais autodesenvolvimento, autoconhecimento, olha, tem. Não seria esse um formato mais fácil de você resolver uma coisa grande? Acho que isso com certeza, né? Buscar mais conhecimento com certeza. Em alguns casos vai vir pelo amor, outros pela dor. Mas eu sempre gosto de falar, eu tento um olhar assim, eu trato tudo no ser humano, zóio no zóio. Esquecendo um pouco a instituição, né? Então eu tenho uma história engraçada que outro dia, né, dentro da Petrobras, eu tenho meus Petrofriends que são incríveis e eles se capacitaram tal, e estão fazendo coisas bacanas nessa parte de regeneração tal, né? E ali foi um negócio que começou deles, são técnicos, não são políticos, tá? E aí eu estava lá outro dia e eu tinha que ir embora para pegar um avião e precisava continuar com o assunto, mas daí meus amigos do BNDES que estavam do outro lado da rua, né, atravessa a ponte. Então eu liguei e falei, vocês podem vir aqui para explicar esse negócio que a gente fez aí e tal? E só essas conexões que no final um grupo de pessoas, de amigos fazendo junto, deu muita coisa. Então eu tenho 1 bilhão desses exemplos de você junta pessoas. E dentro dessas instituições, né, sempre tem alguém que vai conseguir fazer. Então são várias histórias, mas é isso, sempre tem que vir sempre de uma pessoa. É isso. Bom, agora por último, quero dicas de 2 livros, 2 restaurantes e 2 filmes. Vamos lá. Bom, livros, um dos que eu mais, né, sempre falo é o Yvon Chouinard, né, o Let My People Go Surfing. É maravilhoso. Não, aliás, a Patagônia, a gente não falou, eu deveria ter falado mais da Patagônia. A Patagônia é o maior exemplo. Belo exemplo. Tem até história, né, porque eu fui até a casa dele e toquei a campainha, né, aí a mulher dele mandou chamar a polícia. Muito bom. Então, com certeza, o Eu Let li My porque People... você me recomendou esse livro, há muitos anos. É muito bom. Let My People Go Surfing. E aí eu acho que de outros, né, bom, o Outlive é um que tem feito muito bem para a saúde, acho que você... Muito bem, sim, tenho ele em português. Que você leu. O Gabor Maté, a gente falou, né, como é que fala? O Mito do Normal. O Mito do Normal. Eu acho que vale a pena. E aí você falou de... Filmes ou documentário? Bom, filmes, deixa eu pensar aqui. Bom, tem um documentário que é o Kiss the Ground. Maravilhoso. Que é ótimo para explicar isso que a gente está falando. Sim. Né? Não, e mostra bem como aconteceu, como a Terra ficou árida lá nos Estados Unidos, na área onde mais plantas... Nossa, incrível. É maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho que os documentários do Gabor sobre trauma, essas coisas são incríveis. Tá na Aquários, bem legal. Porque a gente está sempre lidando com pessoas, com seres humanos. Então, assim, independente do que você estiver fazendo, é bom você entender o outro. Não, com certeza, tudo passa pelo humano. Tudo passa pelo ser humano. Atrás de uma mesa da Petrobras está um cara. Tem, Petrofriends. E restaurante, porque afinal de contas, na frente da comida que a gente resolve, que a gente conversa sobre as coisas, né? Então, 2 restaurantes gostosos, não necessariamente o melhor, mas aqueles que você se sente bem, que você gosta de ir. Gente, tem uma coisa que você me conhece, que você sabe que eu como há 30 anos, que é a torta de palmito do Madureira. É muito bom, adoro. Adoro falar do Madureira, porque eu adoro a Bianca, o Luiz, o Fabinho, todos eles. Então assim, a torta de palmito do Madureira bom. E aquela coisa da gente sentar lá, né? Você pode tomar café, tem as saladas. Eu adoro essa coisa simples, né? Também gosto muito. E aqui do lado. Aliás, eu acho que eu vou comer lá amanhã, porque hoje eu vou gravar o dia todo. Não, exatamente.
E aí, de resto, bom, eu tô lá em Pinheiros agora, então fica super difícil, né? Porque tem 1 zilhão, né? Tem muitos. E eu sou muito fã do Le Jazz. Le Jazz é ótimo. Aquele bar, eu acho que é o bar mais gostoso de sentar, redondinho de São Paulo. Eu adoro sentar naquele bar. E aí, ali em Pinheiros, né, tem o Piu. Bom, ali naquela rua é um melhor que o outro, é muito tem o 212, difícil. tem vários. Esse quarteirãozinho Ficou ali é bom. muito bom, muito bom. Adorei, Fê. Delícia. Muito obrigada, amei. Agora vamos comer um bolinho de banana sem açúcar. Que delícia! Saudável. Não, obrigada. adorei. Não, eu adorei os insights, porque, assim, é impressionante, Fê. Como quando eu falei que ia falar com você, todo mundo falava, Gi, para com essa ideia de que dá para você fazer um negócio sustentável, de impacto. É ou lucro ou meio ambiente. Não, dá. A gente nem falou Dá muito de também. meio ambiente, mas é o climático. Né? Mas é muito importante. Mas dá. As pessoas vão assistir isso aqui, vão ficar que nem eu, assim, fascinadas, porque eu te conheço há 30 anos e converso com você, acho o máximo. Onde que as pessoas podem te encontrar? Instagram? Se alguém quiser ver mais sobre você. Não, eu acho que o LinkedIn, principalmente, né? Que tá mais Fernanda lá, Camargo. o profissional. O Instagram, a gente tá colocando agora o da Right. Right Capital. Tem algumas lá, mas acho que o nosso ficou bonitinho aqui, deixa eu até ver, porque não é só uma. É o Right Capital .wm. Tá, a gente coloca aqui na descrição. É isso. Boa. Tá bom? Adorei, Fê, muito obrigada. Obrigada. Agora temos bolinho de banana. Delícia.